Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema a mulher e o remanescente. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, eu quero convidar você mais uma vez a você se inscrever aqui no canal, a você já ativar o sininho, a você deixar o seu like, a você comentar, a você compartilhar, porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. Como eu estava dizendo, a terça-feira tem como tema a mulher e o remanescente. Quero perguntar para você mais uma vez, você leu Apocalipse 12? Se você ainda não leu Apocalipse 12, para o vídeo nesse momento. Pausa aí o vídeo, lê Apocalipse 12 e aí você volta pro vídeo, tá bom? Porque hoje nós já vamos começar a aplicar alguns textos que podem ser um pouco confusos, que estão em Apocalipse 12, mas se você não tiver lido, não vai ter sentido eu explicar para você um texto que você não leu. Então é muito importante que você tenha lido o texto, tá bom? Quando você lê lá, e se você leu Apocalipse capítulo 12, você vai perceber que lá no verso 6 tem uma menção sobre 1260 dias. Esse termo ele é muito distribuído na Bíblia, tanto em Daniel quanto em Apocalipse. Se você continuar lendo Apocalipse capítulo 12, você vai ver que lá no verso 14 tem uma citação de tempos, tempo e metade de tempo. Ou, dependendo da sua tradução, vai estar um pouquinho diferente, mas no mesmo conceito de um tempo, tempos, um tempo e metade de um tempo, dependendo da tua tradução. Mas também quer significar 1260 dias. Assim como também lá em Daniel, capítulo 7, verso 25, vai trazer essa mesma ideia de conceito com tempos, tempo e metade de um tempo. Tá bom? Uma outra forma que a Bíblia apresenta essa mesma ideia, por exemplo, nós podemos ali em Apocalipse 11, verso 2, verso 3, e Apocalipse 13, verso 5, vai trazer a terminologia de 42 meses, que também significam 1260 dias. Então, é importante nós entendermos isso daí. Então, partindo desse conceito, 1260 dias não é algo que aparece somente neste verso, nesse capítulo. Ele é citado de outras formas na Bíblia. Tá, Ismael, o que significa esses 1260 dias? São dias literais? Ó, quando nós olhamos para a Bíblia, tanto Daniel quanto Apocalipse, nós temos alguns conceitos que nós precisamos aplicar para entendermos melhor isso daí. Para eu tentar explicar para você melhor, eu preciso que você tente entender um conceito básico. A Bíblia ela é literal. Então, todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, nós tentamos olhar para o método literal nela. Porém, quando nós olhamos para Daniel e para Apocalipse, nós vemos que não tem condições de algumas coisas literais acontecerem. Por exemplo, não tem condições de uma mulher com asas surgir e correr para o deserto. Entendeu? Isso é algo ilógico, então não tem como eu aplicar o método literal nisso. Então eu preciso aplicar um outro método. Então, entendendo, partindo desse pressuposto, partindo desse conceito, eu começo a olhar e aplicar uma outra forma quando eu cito a palavra dias nessas profecias. Por exemplo, quando eu vou lá em Números capítulo 14, lá no verso 34, eu vou ler exatamente o seguinte, ó. Segundo o número de dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Ou seja, aqui é uma das aplicações que nós devemos fazer, onde um dia equivale a um ano. Então, 1260 dias, ou tempos, tempo e metade de um tempo, ou 42 meses, significam 1260 anos, tá bom? Então esse é um conceito aplicado que nós precisamos ter na nossa cabeça, tá? Então, quando nós olhamos para Apocalipse, nós percebemos que existiria um momento onde a igreja de Deus seria perseguida por uma igreja que foi corrompida e também por um poder político, e esses poderes se uniriam para perseguir a igreja de Deus. A mulher, ela é a igreja de Deus, né? Como eu estava dizendo, nós não podemos usar o termo literal para nós olharmos para Apocalipse, nem para Daniel, em muitos aspectos. Mas nesse contexto, igreja, ela é representada pela mulher. Então, o que está dizendo? Que essa mulher teria que fugir porque ela estava sendo perseguida. Lá durante a época da Reforma, muitas pessoas ali na Idade Média tiveram que escolher entre a fidelidade a Deus ou a fidelidade à igreja. Porque eles entenderam que a igreja que tinha o poder, tinha o poder naquela época, ela estava corrompendo a palavra de Deus. Ela estava fugindo do conceito bíblico. Ela estava fugindo do assim diz o Senhor. Então, elas precisaram escolher. Só que é interessante, quando nós continuamos olhando aqui para Apocalipse 12, ele vai trazendo muitas informações
impactantes, muitas revelações impactantes. Só que é interessante, por exemplo, quando nós olhamos no próprio capítulo 12, no verso 6, nós vamos ver que havia sido preparado um lugar para aquela mulher, ou seja, para a igreja de Deus. E também, quando nós olhamos para o verso 14, nós vamos ver que ela foi sustentada. E no verso 16, vai dizer que a mulher foi ajudada ou socorrida. Então, nós entendemos o seguinte, que apesar da perseguição para com a igreja de Deus, Deus tem protegido a igreja, Deus tem amparado a igreja, Deus tem cuidado da igreja. E nós voltamos para onde? Para o grande conflito. Por mais que o inimigo, por mais que Satanás tente usar todas as formas possíveis para atacar a igreja de Deus, então se tua igreja está com problemas é porque Satanás tem atacado ela. Isso que é um ponto para nós analisarmos. Satanás tem tentado derrubar a igreja de Deus. Satanás tem tentado impedir que a igreja de Deus continue sendo a igreja de Deus. Tentando impedir para fazer o quê? Para fazer com que a igreja saia dos princípios bíblicos. Saia do assim diz o Senhor. Porque ele começa a derrubar pessoas desse jeito. Como nós estudamos um pouquinho ontem, Satanás ele cai e cai atirando. Só que, voltando para este contexto, Satanás ataca a igreja e Deus fortalece a igreja. Então, por estarmos neste conflito cósmico, nós novamente precisamos tomar um lado. Como eu estou falando para vocês já no comecinho aqui em 2 dias, e vou falar isso durante essa lição inteira e por muito mais tempo, o evangelho exige decisão. O evangelho exige que você se posicione. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do inimigo. Então, quando nós olhamos para todo este conceito, para toda esta aplicação, para toda essas informações que são apresentadas aqui em Apocalipse capítulo 12, nós vemos que Satanás brigou com Cristo lá atrás, lutou com Cristo lá atrás, foi derrotado. Satanás continua lutando com Cristo hoje e também foi derrotado. Ele vai continuar tentando lutar com Cristo até Cristo voltar mais uma vez em poder e grande glória para que ele destrua Satanás por completo. Satanás vai tentar fazer o que ele pode fazer para tentar derrubar, para tentar machucar o coração de Deus. E aqui envolve eu e você. Porque Satanás não tem força de atacar Deus diretamente, mas ele tem força de atacar sobre nós. E se o nosso coração, que já tem a tendência pecaminosa, for enganado, nós vamos machucar a Deus. Então, Apocalipse capítulo 12, ele vem apresentando este conflito de uma forma geral. Vem apresentando que a igreja de Deus, ela tem que ser protegida por Deus. Afinal de contas, ela é protegida por Deus. Mas ela só é protegida se eu entender que Deus é o meu Salvador. Porque se eu não entender, eu vou passar para o outro lado, para o lado do perseguidor, para o lado daquele que acusa, eu vou passar para o lado do inimigo. Então é importante nós realmente entendermos em que situação nós estamos. É importante nós realmente entendermos o grande conflito cósmico que ocorre ao nosso redor. Eu recomendo também que você leia O Grande Conflito de Ellen White, que vai te ajudar melhor também a entender melhor esse grande conflito, essa situação, essa luta que existe ao nosso redor. Também vai te ajudar bastante a entender essa lição desse trimestre, tá bom? Então, até porque agora sábado nós temos o Impacto Esperança e nós vamos distribuir o grande conflito. Então é importante você entender um pouco sobre o grande conflito lendo o livro, tá bom? Mas voltando aqui para o que nós estamos falando, nós precisamos ter a consciência de quem nós somos. Nós vamos entender realmente, eu sou criatura e eu preciso me entregar ao meu Criador. Eu sou criatura, eu não sou do lado do inimigo, não. Eu sou filho de Deus, eu fui salvo por Ele. Cristo morreu para que eu pudesse ser salvo. Cristo me sustenta, Cristo me mantém em meio às provações, em meio às dificuldades. Eu tenho certeza no meu Salvador, eu tenho certeza no meu Redentor, eu tenho confiança nele, pois somente nele eu posso ser salvo, somente nele eu posso vencer a guerra contra o mal. Então coloque isso no seu coração, coloque isso na sua mente e viva todos os dias com certeza que Cristo te ama, Cristo morreu na cruz para te salvar e que Ele irá voltar em poder e grande glória para te buscar, desde que você aceite o sacrifício de Cristo na cruz. Porque se você não aceitar, Cristo irá voltar para trazer o juízo executivo sobre você. É triste nós olharmos por essa forma, é impactante nós olharmos por esse método, mas as 3 mensagens angélicas que nós vamos estudar têm relação direta com este conceito a ser aplicado. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado, Pai, por esse estudo de hoje, onde nós olhamos rapidamente para Apocalipse capítulo 12, vendo alguns versos, Pai. Nós entendemos que o Senhor tem protegido a Tua igreja, Pai. Nós entendemos que o inimigo tem tentado nos atacar, tentado nos
dissipar, tentado nos destruir, Pai. Mas o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guiado, Pai. Sei que muitas vezes nós acabamos caindo nas armadilhas do inimigo, acabamos caindo na tentação do inimigo, Pai. Afinal, o grande conflito que ocorre ao nosso redor, ele é muito forte, Pai. Mas, a partir do momento que nós começamos a entender, colocamos no nosso coração, colocamos na nossa mente, Pai, que o Senhor é o lado vencedor, que o Senhor está nos guiando, nos protegendo, nós começamos a entender que, por mais que ocorra o grande conflito, nós temos a certeza do lado vencedor, nós temos certeza da nossa salvação, Pai. Pai, fique conosco, perdoe os nossos pecados, pois somos falhos e pecadores e muitas vezes nós erramos contra Ti. Muitas vezes nós caímos nas armadilhas do inimigo, Pai. Nós muitas vezes caímos nessa tentação que nós temos, porque o nosso lado pecaminoso ele existe, Pai. Mas quando nós olhamos para Apocalipse, nós vemos que Cristo irá voltar em poder e grande glória e Ele virá para nos buscar, Ele virá para nos levar para morar a eternidade ao lado dele, Pai. Então, que o Senhor nos guie, nos capacite, derrame sua sabedoria sobre nós, Pai, para que possamos realmente viver de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, Pai. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição saem de domingo a sexta-feira, pontualmente às 5 horas da manhã, exceto quando nós temos algum problema com a internet, que infelizmente tem sido muito constante aqui onde eu estou. Também não se esqueça que aos sábados eu faço uma meditação para o seu coração. Nós estamos falando um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, algo que é fundamental para entendermos o grande conflito. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para que o algoritmo do YouTube compreenda que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu faço aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!